Olá pessoal, eu sou a Aline, professora de literatura da Verbo Enem, e então vamos para uma dica, e ela vai ser sobre Carlos Drummond de Andrade. O mineiro nascido em Itabira é um dos autores com maior número de questões envolvendo a literatura desse momento dentro do Enem. Nós temos outros autores bem representativos, mas como uma dica então, resolvi, com a incidência que eu pude verificar nas provas, trazer para vocês o Carlos Drummond de Andrade. Influenciado, portanto, pelo Afonso Arinos, que era uma figura bem importante da época, ele teve um despertar literário a partir de 1916, ou seja, muito jovem. Eu trago para vocês as duas fases em que a gente pode pensar a obra do Carlos Drummond de Andrade. Nessa primeira, a gente tem como características fundamentais a questão do coloquialismo, do desencanto com a existência, a inexperiência do sofrimento. Nas palavras do próprio Carlos Drummond, pensem que a gente tem uma produção desse momento, um Drummond muito jovem ainda, então essa questão da inexperiência do sofrimento permeando a obra, a sensação do isolamento, o coloquialismo também envolvendo a linguagem, ok? Nós ainda temos a impossibilidade de comunicação quando a gente não consegue estabelecer muito bem como dizer alguma coisa, a questão do refletir sobre um termo, sobre uma situação e buscar palavras para descrever esse momento, as reminiscências familiares, ou seja, a influência ainda das experiências ligadas à família, às questões pessoais, lembranças da cidade natal, poemas piada, a gente tem ainda o jogo de palavras, metalinguagem, falando, o que seria a metalinguagem nesse sentido? É a poesia, por exemplo, falando da própria poesia. O que seria a poesia? Aquele famoso poema A Procura da Poesia, trata dessa questão da metalinguagem. A ironia e, em alguns casos, também o pessimismo. Ou seja, uma construção totalmente conectada com quem era o Drummond e com as experiências do Drummond. Muito mais intimista que a segunda fase, como nós vamos ver agora em seguida. Aqui nós temos a imagem, então, do poeta mineiro. A segunda fase, ela vai ter início já em 1940. Se nós temos um Drummond iniciando uma produção em 1916 com uma característica um pouco mais intimista, mais voltada para suas experiências pessoais, familiares, aqui nós temos um cunho mais social. E aí nós vamos ter o início, como eu coloco aqui para vocês, com a publicação de Sentimento do Mundo de 1940. A partir desse momento, como vocês podem acompanhar aqui comigo, a obra do poeta ela não vai mais ter somente esse cunho pessoal, intimista, envolvendo a questão das experiências familiares ou pessoais. A gente vai ter uma preocupação com o social e com o meio, a questão da crítica também vindo com mais ferocidade. Em 1945 isso vai se sedimentar com a publicação dessa obra que é fundamental para vocês que estão se preparando para o Enem. Ela tem uma incidência também bem relativa em relação, bem importante em relação às questões, que é a Rosa do Povo, em que ele vai de fato colocar então em segundo plano a questão do local e iniciar uma abordagem de temas emergenciais da época, que eram as questões de problemáticas sociais, de enfrentamentos, do que abrangia o momento. Quais seriam essas questões? Lembrem, né, pessoal? A partir do momento que a literatura é uma representação histórica, em alguns momentos isso vai se demonstrar de forma mais frequente. Nessa segunda fase do Drummond, isso fica evidente. Primeira questão, então, que ele traz nessa produção dele é o nazismo e o fascismo. Aqui, de novo, o contexto histórico sendo fundamental, né? A questão da Segunda Guerra Mundial, a ditadura do Getúlio Vargas, a alienação das elites. O que seria essa alienação das elites? O não preocupar-se com os pequenos, mas sim com os meus interesses. Então isso também vai ser abordado na obra do Drummond. O comunismo e, em função de todas essas questões políticas e factuais do momento, a questão da necessidade de união. Então é super importante conhecer a obra desse poeta, entender melhor a questão da contextualização histórica e a representação desse momento, até porque o Enem dá conta dos dois períodos. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre cada uma das fases, querem resolver com a minha ajuda algumas questões para verificar como é que isso vai ser cobrado no Enem, não deixem de vir para a Verbo Enem e entender um pouquinho melhor do Drummond e das outras escolas literárias que vocês precisam conhecer para prestar uma boa prova.